Chorar, a Elisa já me fez chorar na hora do louvor, né? O Espírito Santo desceu, creio que todos receberam a palavra, o louvor, através da vida do irmão Mauro. Eles são os planos do Senhor para a nossa vida, mas a gente, quando a gente fala isso aqui, a gente tem que se dispor, né? Eu peço que os irmãos abrem Marcos, no capítulo 5, do 21 ao 36. Marcos 5. Foi luta, irmãos, foi luta realmente, a Elisa falou a verdade, mas o tempo do Senhor, não a nossa vontade, né? Senão a gente vai servir aqui e falar conforme o nosso coração, não conforme a vontade do Senhor. E quando Deus me deu essa palavra, eu estava sentada lá em casa e foi através da novela da Record e passou a mulher do fluxo de sangue, né? E é engraçado que eu já sofri que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Hoje eu não tenho mais útero, porque eu sofri por muito tempo. Gente, eu estou nervosa demais. Se eu chorar é porque é o Espírito Santo na minha boca, bem mas aquela palavra da mulher do fluxo de sangue veio tremendamente no meu coração. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo em Marcos 5, 21. A minha bebê é tão pequenininha. Não, é que ficar. Já foi quase aqui, viu? Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor, na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés, suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure para que ela viva. Jesus com ele e todo aquele povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia com 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades, mas não ia em vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia só piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, aproximou-se por detrás dele, Jesus Cristo, no meio da multidão, e tocou no seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que havia saído o poder, por isso virou para a multidão e perguntou: quem tocou meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem te tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao seu redor para que ninguém havia... Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio ajoelhar diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém. O meu sofrimento acabou quando eu fiz a cirurgia. E daquela mulher do fluxo de sangue, ela acabou quando ela tocou no manto do Senhor Jesus. Aquela mulher, ela sofreu de hemorragia por 12 anos. Imagina você por 12 anos tentar fazer uma restauração, um casamento, tentar converter uma pessoa, tentar de alguma forma restituir alguma coisa que você sabe que não tem jeito. Para aquela mulher não havia mais jeito. Essa condição somente afetava a saúde física daquela mulher. Muita gente está com a vida afetada aqui porque querem restaurar coisas que talvez não seja para restaurar nesse momento, ou não é para ser restaurado, porque Deus não é para permitir. E essa mulher também, ela se tornava impura, porque como na lei judaica, lá em Moisés, na época de Moisés, em Levítico 15 e 25, peço que os irmãos abram.
Na lei judaica, lá em Levíticos, a mulher se tornava impura quando ela menstruava. Imagine você hoje menstruar e se tornar impura. Imagine nós que trabalham, cuida de filho, de marido, casa, se tornar impura nesses dias. Em tudo que a mulher tocava, ela se tornava impura. Em Levíticos 15:25 diz assim: se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja a sua menstruação normal, ou seja, continuar sangrando depois da menstruação normal, ficará severamente impura enquanto durar o sangramento. Então a mulher do fluxo de sangue era uma pessoa impura ao ver as pessoas, porque ela era impura durante 12 anos. 12 anos de impuridade, 12 anos que ela não podia ter contato com uma pessoa que onde ela tocava, ela era impura. Ela, na verdade, ela fazia pecado, ela fazia coisas ruins, na verdade, né? Como diz a palavra do Senhor lá em Levíticos 15:25. Essa mulher era conhecida porque ela gastou tudo. Imagine você tentar ir ao médico, gastar tudo que você tem, você vende sua casa, seu carro, você pede permissão para pegar indenização para sarar e nada acontece. Vocês já pensaram isso? Mas a cura não vinha naquela mulher e ela ficava preocupada cada vez que ela se tornava mais impura. E vemos no capítulo 5, lá no livro de Marcos 5, que através da vida de Jairo, que também pedia pela cura da filha que estava morrendo, ela viu a presença do Senhor Jesus. Em meio à multidão, ela viu Jesus e o que ela pensou? Se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. Imagine que tremendo você tocar na veste de Jesus, apenas um toque, você ser curado e restaurado do que você temia, do que você, uma doença interminável, uma doença incurável. Que nem aquela mulher há 12 anos sofria e nunca imaginava passar na cabeça dela ser curada por Jesus. Porque ela conheceu Jesus naquela multidão, porque através da vida de Jairo, ela conheceu Jesus e tocou no seu manto. Ela teve um pensamento: vou tocar no manto dele. No meio da multidão, Jesus sentiu o toque daquela mulher. Vocês têm andado em multidões que estão te levando a Jesus Cristo? Vocês têm andado em multidões que estão... Você pode tocar na obra do Senhor Jesus? Fica uma reflexão. Era apenas um pensamento e mais nada. Aquela mulher só pensava em tocar na veste, na pontinha assim da roupa de Jesus. Imagine, Jesus vindo, você poder tocar assim nele e falar: Senhor, me cura. Seria transformador, imagina. Ela foi curada imediatamente, como diz a palavra. Se eu tocar no seu manto, serei curada. Assim, no mesmo momento, a mulher foi curada daquela hemorragia que há 12 anos assombrava. Imagine que tremendo, irmãos. É fantástico. Eu demorei praticamente, vou fazer 18, acho que foi 18 anos até encontrar um médico bom onde me curou. Mas eu não tive a mesma fé que a da mulher de fluxo de sangue. Na verdade, Deus usou a vida do meu marido. Você vai no médico com essa dor na barriga mais estranha. E Deus usou a vida dele. Eu falei: não vou dizer mais, vou nem cabelinho. Deus me mostrou através de uma tomografia que eu estava com mioma. E Deus me encaminhou um médico que eu fiz essa cirurgia hoje, estou curada pela glória do Senhor Jesus. Que tremendo. Que coragem que aquela mulher teve. Você teria essa coragem? Você teria essa fé? Quem tem aquela fé? Quem teria a fé da mulher de fluxo de sangue? Amém. Elisa teria. Glória a Deus. Assim nós temos que ter, porque somos Cristo. A gente crê que Ele está aqui, Ele vai nos levar para a glória eterna. A gente tem que crer, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. E mais para nós aqui, a gente tem que ter intimidade com o Senhor Jesus. Essa intimidade nos leva a tocar no Senhor. Peço que os irmãos abram em Tiago 4:8. Se a gente não tiver intimidade com o Senhor Jesus, nada adianta. Não adianta você tocar, não adianta você clamar, não adianta você orar, não adianta você fazer nada, porque a intimidade com o Senhor Jesus nos leva às alturas, nos leva a buscar o Senhor Jesus, nos leva a ver a face dele todos os dias. A gente tem que ter busca constante, tem que ter intimidade com o Pai. Em Tiago 4:8,
aproximará de vocês. Quem tem se aproximado do Senhor Jesus? Amém. Que assim possamos continuar até a vinda do Pai. Nesse ato de tocar em Jesus, ela teve uma fé inabalável, no meu ver. Uma fé que foi imensurável, porque só de tocar em Jesus ela foi curada. Que tremendo! Eu, para ser curada, eu precisei passar por uma cirurgia, anestesia, ficar internada, fazer exames, e ela não, somente de tocar nos olhos do Senhor Jesus. Que maravilhoso, né? Aquela época poder ver Jesus e ser curado por ele, porque tinha ele, como o Mike fala assim, Jesus pergunta se a gente quer ser curado, o que você quer ser curado? E ela somente teve uma fé de curar, de postar no Senhor Jesus e foi curada. Voltando para o texto lá de Marcos 5, ao tocar em Jesus, na mesma hora ela menciona que o Jesus fala assim, quem me tocou? Como Jesus sabe que alguém tocou nele de uma forma sobrenatural? Jesus sabe como tocamos nele. Jesus conhece nós em meio às multidões. Jesus sabe quando a nossa fé está inabalável, que nem aquela mulher do fruto do sangue. Jeremias 1,5 diz assim: Jeremias 1,5 diz assim: eu conheci antes mesmo de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu separei o nome para o seu profeta. Desculpa, vamos lá de novo. Jeremias 1,5: eu conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nome para ser meu profeta das nações. Jesus conhece você desde o ventre da sua mãe. Jesus sabia que hoje é o dia que ele está pregando, porque a minha sogra me chamou, vamos lá na igreja. Eu falei, não, aquele povo de doido só fica gritando. Nunca gostei de crente. E onde eu estou, irmãos? Aqui glorificando e gritando o nome do Senhor Jesus. Jesus sabia, Jesus tem um plano na minha vida, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano para cada um. Basta a gente acreditar e ter fé que Jesus vai fazer no tempo dele, não no nosso. Amém? O meu esposo deu 4 folhas, mas Sueli 4 folhas. Eu falei, porque eu não enxergo, vai ter que ser bem grande. Mas amém, gente, eu estou muito nervosa, mas eu creio que através da minha vida Jesus vai falar e possamos sempre primeiro buscar Jesus e ter a nossa fé sempre renovada todos os dias, amém? A mulher do fruto de sangue, ela nos leva a entender que sem fé, sem perseverar em meio às aflições, não teremos transformação. Amém? Então, para a gente ter transformações, para a gente ter as aflições, a gente vai ter aflições. A palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tem de quê? Vocês estão tendo bom ânimo? Amém. Glória a Deus. Então, lá em Jeremias 30, 17, e aí para completar, fala assim: com isso, ao tocar em Jesus, ela teve sua vida transformada, não somente na saúde, mas na mente e na espiritual. Quando a gente crê em Jesus, a gente tem a nossa vida transformada por completo. A gente busca o Senhor Jesus todos os dias. A gente tem que ter uma vida transformadora. Não é somente pregar, ver o Evangelho no domingo, das 6 às 8, às 20, né? E chegar daqui para a porta para fora e a vida continua normal. A gente tem que ter uma vida transformadora a partir de casa. Eu falo com o pai que a gente precisa ter uma vida com base em casa. A gente tem que ser igreja dentro de casa, porque não adianta chegar aqui lindo, maravilhoso, grupo de louvor, a palavra é maravilhosa, mas não fora, como está sendo nossas vidas? A gente está sendo transformado pela nossa fé? A gente está tendo aflições, mas o que a gente está fazendo com essas aflições? A gente está deixando de buscar o Senhor ou buscando o Senhor? Jeremias 30, 17 fala assim:
restaurarei a sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Então, se a gente ter fé, o Senhor vai nos curar, vai nos sarar, vai dizer, é a palavra do Senhor falando que Ele vai nos curar, nos sarar, mas a gente vai ter aflições, mas tem de bom? Amém. Às vezes, a gente tem que ter uma fé que se estremeça com nossas estruturas. Sempre acreditar que tudo é feito pelo Senhor Jesus e no tempo dele. Tudo é feito por Jesus, tudo. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor preparou. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor preparou. Aqueles que não podem vir, o Senhor sabe porque não pode vir, mas o Senhor também preparou porque ele não tenha vindo. Mas ele é preparado para o domingo que vem, está na presença dele, glorificando o nome do Senhor. Sobre fé, a gente fala que a gente tem que ter fé, né? Mas aí eu fiquei pensando, no dia que Jesus me deu essa palavra, eu falei, fé. E tem muitos casos de fé, vamos dar um exemplo. A gente perdeu um primo com 32 anos através de um AVC, né? Aneurisma. Todos estavam crendo que ele ia viver. Mas aí quando ele veio falecer, muitos estão assim, por que aconteceu isso? E tipo, cadê a nossa fé, né? Porque é fácil glorificar o Senhor, ter fé quando as coisas vão bem, mas e quando não vai bem? Mas a palavra de Deus fala. Eu tenho fé, mas acontece alguma coisa que não é conforme a minha vontade. Mas gente, a gente entende que não é a minha, não é a sua, nem a nossa. É a de Jesus. Está lá em Mateus 6, do 9 ao 10. Mateus 9:10 fala assim: portanto, orei da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Então a vontade de Deus é perfeita para tudo, e é sempre a vontade dele. Mesmo que a gente tenha fé, se a circunstância for levar à morte, é porque é a vontade do Senhor. Porque a vontade dele está até aqui, ó. O Pai Nosso. Isso aqui está na Bíblia. É a vontade do Senhor Jesus. Não é a minha, não é a sua. Não é do irmão do lado, nem do irmão de cá. Não é da Raíssa, da Luciana. É a vontade de Jesus. Jesus quis assim. Amém? Amém. Vocês estão muito quietos. Vocês estão mais nervosos que eu, né? Glória a Deus. Aí. Gente, já baguncei tudo o meu texto, mas a fé é uma coisa, deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu grampeei. Gente, eu estou nervosa. É a primeira vez. Em nome de Jesus, mas eu creio em nome de Jesus que vocês saíram daqui com a fé multiplicada. Porque é para honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Aqui. Na Bíblia também nós vemos bastante casos de fé. Muitos. E eu separei alguns casos aqui para a gente dar uma lidinha. Em Hebreus 11, peço que os irmãos abram lá. Em Hebreus 11 fala bastante de fé. Muita fé.
O livro de Hebreus ele tem grandes exemplos de fé, como daquela mulher que teve que servir para poder ter a vida transformada. Aquela mulher de fluxo de sangue, ela tem uma fé inabalável. Então, no livro de Hebreus 11, lá fala bastante sobre fé. Eu peguei o versículo 5, que fala da fé de Noé, que foi levado para os céus, sem ver a morte, desapareceu porque Deus o levou para junto de si. É Enoque. Você falou Noé. Ô, gente, desculpa. É que, desculpa, gente. Amém. Glória a Deus. Também está bem. Também vocês estão acompanhando a Bíblia. Glória a Deus. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte, desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Enoque era conhecido para agradar a Deus. Você tem sido conhecido por quê? Alguém conhece você por quê? No serviço arroz é conhecido por quê? Fora o serviço, glória a Deus. Mas você tem agradado a Deus no seu serviço? Você tem agradado a Deus onde você tem colocado a planta dos seus pés? Fica de reflexão. Deixa eu dar um testemunho, né? Eu fui dispensada do serviço, onde eu trabalhei por 5 anos. Eu fiquei meio chateada porque eu tomava banho, mas enfim, aí eu volto a casa, né? Mas aí, o meu do serviço, onde eu falei, ô Jesus, misericórdia, foi 45 dias de luta, de turbulência, porque a mulher era perturbada, me deixou perturbada. Eu perturbei todo mundo da igreja, a igreja está de prova, porque eu não vigiei, porque eu não tive fé em buscar o serviço certo. Mas Jesus é tão maravilhoso quando eu falei, Senhor, eu vou ser esposa troféu, agora eu vou ficar em casa. Jesus, não, minha amiga, você vai trabalhar. Jesus me arrumou um emprego do lado de casa. De amanhã chego mais rápido que de ônibus. 10 minutinhos eu estou em casa. Eu entro às 8, saio às 18. Às 8, 10 para as 8 eu saio, chego 8 horas no serviço. 6 e 10, 6 e 15 eu estou em casa. Mas eu quero enfatizar que nesse serviço eu venho falando muito da palavra do Senhor Jesus. Lá eu falo, o Senhor me colocou porque eu vejo que Ele vai fazer uma transformação lá, né? Eu até falei pro Mike esses dias que eu passei, a menina passei uma vez no banheiro, 2 vezes a menina, nossa, que cheiro é esse? Eu falei, nenhum, passei de perfume. Ela, não, você tá assim, eu tô sentindo cheiro de unção. Eu falei, eita glória, né? Senão eu tô no caminho certo, não é pra glória minha, pra glória de Jesus, porque através desse serviço a minha fé está sendo tão transformada, as pessoas não veem o brilho do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu passei e ela falou, quem é que eu passei na minha? Eu falei, a Sueli, aquela mulher de Deus. Eu falei, eita glória, eu falei, oh Jesus, obrigado. É isso que eu quero na minha vida, é isso que eu quero na vida de vocês. E onde vocês forem, vocês sejam transformados, seja a presença do Senhor, o brilho do Espírito Santo, a unção do Senhor seja. As pessoas falam assim, eu conheço o irmão Emerson lá. Não, ele é um homem de Deus, eu conheço ele transborda a presença do Senhor Jesus. Amém? No 6 ele fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E realmente, né, sem fé é impossível agradar ao Senhor Jesus. Versículo 8 fala assim, pela fé Abraão ofereceu o filho Isaque. Quem teria coragem de oferecer o seu filho por causa da fé? Eu acho que ofereceria o Lucas. Ele acaba de falar. Oferecer porque eu sei que o meu filho, graças a Deus, está no caminho do Senhor e a gente está vendo Jesus na vida dele. Eu ofereceria. Alguém ofereceria seu filho? Amém, glória a Deus. É isso aí, irmãos, a gente tem que oferecer. Porque a gente sabe que Jesus, Ele vai fazer o melhor, né? No 11, pela fé, Sara, embora estéril, idosa, creu que Deus ia cumprir a sua promessa, o seu filho Isaque. Que tremendo, né? A Sara é uma senhora idosa, né? Quanto tempo ela esperou pelo Isaque? Isaque é um nome bonito. A Sara teve fé e esperou. E você, tem fé ainda para esperar no Senhor? Quem tem uma vontade
conforme a vontade do Senhor, que a gente tem que orar, Senhor, que seja cumprida a tua vontade. Não deixa de ser o meu coração que eu for a vontade do Senhor. Assim é a minha oração constante, Senhor, que eu for a tua vontade, não deixa o meu coração. Porque não adianta eu querer e não querer. A gente vai, acho que vai ser nem aquele serviço errado. Fiquei perturbada, mas Jesus restaurou minha vida. Amém? No 29, pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Que tremendo, né? E se você estava na praia e fala, Senhor, abre o mar, e o mar abriu? Tremendo, né? De você passar assim em terra seca. Lá diz, não conheço outro, em nome de Jesus, vou ter fé, vou orar para o Senhor Jesus, que eu vou conhecer Moisés, o caminho de Moisés. Pode ser que primeiro eu vou Moisés, depois eu vou pensar ele. Uma praia que abre, né, o mar lá no, acho que é no Nordeste, não lembro onde, mas eu creio que eu vou conhecer em nome de Jesus. Temos que ter fé, né? Amém. Imagina que tremendo, né? Através do cajado, pum, abriu o Mar Vermelho assim, ó. E todo mundo passou, tremendo, né? Mas temos bastante casos de fé. Mas também temos bastante casos de pessoas que não tiveram fé. Eu sei que é fácil a gente falar, tem fé, mas tem dia que a gente não está motivado, né? Nossa fé está lá embaixo. Mas Jesus é a luz, é o caminho, Ele renova todos os dias. E nos faz seguir, mesmo sem fé, porque um dia após o outro. Lá em Mateus 8, 23 ao 26, a gente pode ver que vai falar de Jesus quando estava no barco, naquela tempestade. Quem sabe essa história? Desculpa, Mateus 8, 23 ao 26. Eu acho que eu estou errado. Não. Eu que estou olhando errado. Eu preciso de uma biblioteca maiores, porque eu não estou conseguindo chegar mais não. Eu tenho fé que alguém vai me abençoar em nome de Jesus. Amém. Mateus 8, 23 a 26 fala da fé que os irmãos não teve. Em seguida, Jesus entrou no barco e seu discípulo acompanhando, de repente veio sobre o mar uma tempestade, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordar, chamando Jesus. Senhor, salva-nos, vamos morrer. E por que vocês estão com medo? Diz o Senhor. Perguntou ele, como é pequena a sua fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Também podemos ver sobre Pedro, né? Mateus 14, do 26 ao 32. Nesse versículo fala que Jesus anda sobre as águas, né? Tremendo. Da mesma forma que Jesus fez ali no mar, ele andou sobre as águas e pede para Pedro andar sobre as águas. Mas Pedro fez o quê? Afundou. Por quê? Vamos ler lá, 14, 26. Do 26 ao 32. Quando os discípulos viram caminhando sobre a água, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se eu realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas onde está.
Venham, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhando sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento forte e as ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou com uma pequena. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Quando entrou no barco, o vento parou e entre os outros discípulos adoraram e reclamaram de fato: o Senhor é o Filho de Deus. Aqui ele fala assim: por que duvidou? Quantas vezes a gente duvida? Quantas vezes a gente duvida? A gente ainda é teimoso, a gente fala: Senhor, se é tu mesmo. Ele fala, o Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, mande andar sobre as ondas, águas. Você tem feito isso, irmãos? Duvidado do Senhor Jesus? Às vezes somos assim mesmo. Sabemos o Jesus que nós servimos, mas a circunstância nos faz desistir. Pedro viu aquele vento forte, aquela ventania e desistiu. O que tem te feito desistir? Isso gera desobediência, falta de busca e ficamos até incrédulos. A nossa fé faz tudo isso com a gente. A gente fica incrédulo, a gente só sabe murmurar, reclamar. A gente fica desobediente, a gente não tem obediência para nada. E através da mulher do sangue, lá no nosso texto de Marcos, a fé dela foi muito ousada, né? Ela enfrentou multidões e tocou em Jesus. Você tem tocado em Jesus? Na mesma hora, ela foi curada. Se a gente tocar no Senhor Jesus, hoje a gente tem acesso livre a Ele. O véu se rasgou quando Ele morreu no nosso pecado lá naquela cruz. A gente tem acesso livre. Aquela mulher teve a oportunidade de tocar na veste do Senhor Jesus. Hoje você tem acesso livre ao Pai. Você pode orar, você pode jejuar, buscá-lo de uma forma sobrenatural. Você tem feito isso? Eu posso dizer que muitas vezes, a preguiça, a canseira, falar mais alto, mas o Senhor Jesus tem me revestido e tem me dado sabedoria para lidar com essa situação. Espero que Jesus tenha dado sabedoria para vocês, discernimento. Podemos abrir em Marcos 11:24, que fala: digo-lhes, se creres que receberá qualquer coisa e pedir em geração será concedido. Se creres que já receberam qualquer coisa que pedires em oração será concedido. Se você crer e for da vontade do Senhor Jesus, o que você pediu, o Senhor Jesus vai lhe conceder. Isso é a palavra do Senhor que fala, não sou eu que estou dizendo. Jesus fala que você tem que crer. Não adianta só pedir: Pai, eu quero. Não, tem que crer. Amém? Amém. Sobre a fé, eu pergunto para os irmãos e até pergunto para mim mesmo, porque a palavra fala com a gente primeiro, né? Como está a sua fé? Eu, depois que eu fui despedida do serviço, eu fiquei com a minha fé abalada, porque eu nunca imaginava que essa semana naquele serviço, porque estava tudo tranquilo. Estávamos vivendo um momento de... Eu trabalho como folha de pagamento, quem sabe. Eu trabalhei numa empresa que prestava serviço com um banco, então era um quadro de funcionário tranquilo, era aquela mesma quantidade de pessoas, então estava conforme eu pensava que estava ok. Mas não era a vontade do Senhor eu continuar ali. Aí eu fui para outro serviço e não tive fé. Eu não busquei ao Senhor Jesus. E quando a gente não tem fé, a gente segue caminhos que não devem ser seguidos.
A gente sempre vai pela nossa vontade, não pela vontade do Senhor. Peço que os irmãos abrem lá em Lucas 11:28. Eu tinha escrito fé inabalável. Aí eu conversando com o Michael, eu pedi bastante orientação a ele. Ele falou, vai ficar nervosa. Eu falei, calma, já estou nervosa, não me deixa mais nervosa. Olha, calma. Tá um frio, mas eu estou suando. Tá um calor aqui, ele diz, Jesus amado Senhor, mas que... Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Realmente ele já teve muita fé. E eu fico feliz pela fé que ela teve sobre a minha vida, porque às vezes a gente não acredita, né? Que a gente possa estar aqui pregando, falando a palavra do Senhor. O Mike falou assim: você só vai falar o que você já sabe, né? Mas é difícil. Ele falou, mas você é o ministro, mas é difícil. É os irmãos, mas é difícil. Porque a gente tem medo de falar alguma coisa que não é conforme a palavra do Senhor. Mas Jesus vai dando direção, Jesus vai dando revelação ao nosso coração e a gente não pode sair do contexto. Obrigada, Joelison. Se você não tivesse encorajado, eu ia sair. É Lucas 11:28. Eu não falei tanto nem porque eu achei. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A gente tem que ouvir a palavra do Senhor Jesus todo culto, todo domingo, e a gente praticar de segunda a sábado. Porque domingo a gente vai estar aqui novamente, porque todo domingo a gente vem para o culto, a gente precisa vir sexta. Eu falo com o Marcos, a gente precisa vir sexta-feira. Mas o domingo tem se levantado, mas ele está repreendido em nome de Jesus, porque a gente vai vir sexta-feira começar a vir para o culto. Nem que a gente chegar na hora do domingo, a gente vai vir. A gente vai começar a vir. Porque isso é uma afronta, porque a gente só vem no domingo, mas a gente tem culto na sexta. A igreja não só funciona no domingo, a gente tem culto, nós só prepara a palavra, tem campanha. A gente precisa sair da mesmice todo domingo. Não, a gente tem que vir sexta-feira, não online, vem presencial. Porque a gente vem no ensaio de quarta, a gente vem no ensaio de quinta e na sexta-feira, porque eu não venho. Preguiça, porque eu fico cansada. Não, parar de pensar de ser vergonhice, eu vou começar a vir. Eu falo por mim, irmãos, é Jesus que está no meu coração, que eu preciso vir, a gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa executar a nossa fé. Amém? Então, ouvem a palavra do Senhor e as pratiquem. Pratiquem, comece a dar dentro da nossa casa. Pratiquem dentro de casa. Eu falo, o Lucas pode falar, eu sou estressada, nervosa, mas Deus está restaurando a minha vida, em nome de Jesus. Mas eu sou do jeito que eu sou mais estressada, eu sou também, não posso mentir. Não é verdade? Sim. Não é? Amém. Momentos pode se contrair, mas a gente não pode perder o foco, né? A fé da mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher teve uma fé inabalável. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham uma fé assim tremenda, que vocês venham aqui como dar o testemunho de vocês, para dizer para Jesus, a gente tem que testemunhar as coisas que Jesus faz na nossa vida, através da nossa fé. E nesse texto da mulher de fluxo de sangue, eu tive 3 lições. Na verdade, eu separei 3 lições que me estão no coração. Ela teve uma fé inabalável.
precisa abrir a Bíblia não, vou ler para vocês aqui. Em Hebreus 11:1 fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela viu a cura dela ali, mas ela teve apenas um ato de fé. Ela tocou em Jesus e automaticamente ela foi curada, porque de Jesus saiu poder. Amém? Onde você possa tocar, sair poder. Em nome de Jesus, onde vocês tocarem a mão de vocês, Jesus seja transformador na vida de cada um. Café na palavra dela. Jesus nos encoraja a manter firme. Jesus encoraja a manter a fé firme, porque Ele venceu o mundo e está conosco em todas as batalhas, reconhecendo o poder infinito de Deus, crendo em milagre e restauração. Amém? Através da nossa fé, Jesus já venceu o mundo, então a gente tem que ter fé para a gente reconhecer as nossas batalhas, para a gente estar firme. Amém? Perseverança. Essa palavra é muito forte, perseverar. Quem tem perseverado? Eu creio que todos, né? Porque todos têm luta, né? Aquele que não tem luta, já está lá aguardando o juízo final, né? Aí fala em Mateus 24:13: mas aqueles que perseverar até o final será salvo. Amém? Confiar em Deus até o final, independente da circunstância, isso se chama perseverar. Que você possa confiar no Senhor Jesus, independente da situação. Amém? Amém. Hoje o irmão Paulo lê um versículo que eu vou finalizar com ele, que fala sobre fé. Eu falei, é a confirmação da palavra que era para ser falada. E sobre a terceira lição é coragem. Quem tem coragem? Amém? A vida do justo é sustentada por fé sólida, que não vacila diante das provações. A gente não pode vacilar diante das provações. A gente, como crente, a gente está sendo visto pelos 4 cantos. Muitos falam, você não é crente, mas você sofre por quê? Aí lá em Josué 1:9 fala: não foi eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Então, que possamos ter a nossa fé inabalável, possamos perseverar e ter coragem. Se a gente tivesse trio aqui, a gente está no caminho certo para buscar o Senhor Jesus todos os dias. Mas para finalizar, em 1 Coríntios 16:3 fala assim. Podem abrir, por favor. Coríntios 16:13. Essa palavra é para todos. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Sejam vigilantes, vigiai e orai. Amém? Amém. Agora eu vou concluir. Não, tem mais 2 versos para concluir. 2 Coríntios 5:7, que o irmão Paulo falou. Você pode repetir para mim, irmão? Amém. 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 Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Não, 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Aleluia. Então a gente anda por fé, não porque vemos. Às vezes a circunstância está nos desanimando, mas que tenhamos fé em Senhor Jesus. Amém? Amém. E para concluir a palavra do Senhor Jesus que tem sobre o coração, eu peço que o irmão abra em Romanos 10:17.
Sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E possamos, não somente de domingo, sair daquela porta, esquecer o que o pastor, alguém que estiver ministrando a palavra falou, possamos guardar lá no nosso coraçãozinho, guardar essa palavra que fala. Portanto, a fé vem por ouvir, e isso é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Jesus, Ele deixa a sua palavra cada dia e ela se renova cada manhã. Então, que possamos, através da mulher do Espírito Santo, ter uma fé inabalável, que possamos perseverar que nem ela, e possamos ter a coragem que ela teve. Amém? Espero que essa palavra toque no nosso coração, assim como tocou no meu. Eu espero que a minha fé seja inabalável, a minha perseverança seja fiel e a minha coragem seja 100% forte. Isso eu desejo para todos vocês. Eu profetizo na vida de vocês que a fé de vocês seja transformadora, a fé de vocês seja uma fé que move montanhas. Amém? Que a fé de vocês seja uma fé que as pessoas possam chegar e pedir a fé de vocês. Você vai mandar a fé de vocês porque eu preciso da fé. Amém? Jesus falou no meu coração, espero que tenha falado de vocês. Desculpe, nervoso. Eu ainda estou nervosa, mas eu creio que Deus falou no coração de cada